Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. O amor de Cristo revelado na cruz. É o tema da nossa reflexão à luz de Efésios capítulo 3. Leremos os versos 14 a 19, embora nossa intenção nos deter nos versos 18 e 19. Diz assim então a palavra de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O apóstolo Paulo, ele era um experiente pastor de almas. E a sua preocupação primária era com pessoas, com indivíduos. Pois o alvo do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz em Atos capítulo 20, está lá registrado, era cumprir o ministério que recebeu do Senhor, de proclamar o evangelho da graça, portanto, glorificar a Deus e edificar a igreja. É verdade que ele foi um gigante intelectual, mesmo fora da ambiência da igreja, as pessoas reconhecem que Paulo era um homem de mente arguta, um homem de fato diferenciado. Mas ele não era um acadêmico conjecturando sobre teorias. Paulo trabalhava teologia, doutrina, com viés prático, que tem uma consequência prática. E se nós fizermos uma leitura cuidadosa, responsável, dos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, nós vamos ver que Paulo trabalha as principais doutrinas do cristianismo e o faz de maneira densa, profunda. Ele abre os nossos olhos para entender qual é a nossa identidade em Cristo, para a partir disso falar sobre a missão da igreja. E aqui nós encontramos, no capítulo 3, um momento em que Paulo está orando. Repito, ele não é um acadêmico, ele é um pastor. Ele ora pela sua igreja, ele ora pelos seus ouvintes, ele ora pelos cristãos em Éfeso. E esta oração que Paulo faz é interessante e altamente pedagógica. Eu quero deixar aqui uma recomendação aos irmãos. Leiam as orações registradas na Bíblia e meditem sobre essas orações. Nós precisamos orar e aprender a orar com os que oraram antes de nós. E há muitas boas orações registradas na Bíblia, e esta é uma oração densamente teológica. E nessa oração, entre outras coisas, Paulo pede para que os cristãos em Éfeso conheçam as dimensões do amor de Cristo. Ele usa uma linguagem arquitetônica, ele fala de altura, profundidade, largura, comprimento. Isso é curioso. Os versos 18 e 19 dizem assim: a fim de compreenderdes com todos os santos. Observe que essa é uma tarefa comunitária. Qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E aí ele usa uma expressão que só aparece 2 vezes no Novo Testamento: plenitude de Deus. E parece estranho, soa de fato estranho, porque Paulo está se dirigindo a uma igreja e diz que está de joelhos diante do Pai, orando para que eles conheçam o amor de Cristo. Pergunta: aquela igreja não conhecia o amor de Cristo? Conhecia. Certamente conhecia. Eles eram discípulos de Jesus e eles conheciam o amor de Deus. No entanto, o que Paulo vai tratar aqui é um assunto sumamente importante para nós, porque, se pudéssemos criar aqui uma metáfora, se o amor de Deus pudesse ser comparado a um oceano, boa parte de nós molhou a sola dos pés. Nós precisamos conhecer mais profundamente esse amor que Paulo diz que excede todo entendimento. E quem está escrevendo isso aqui, repito, é o maior teólogo do cristianismo e é uma das maiores referências de pastorado da história. Ele sabia que a igreja precisava ampliar o seu entendimento sobre o amor de Cristo.
E a maior glória da vida cristã é conhecer esse amor. Alguém disse que é, na verdade, o céu na terra, aprofundar o entendimento sobre o grande amor de Cristo, como ainda há pouco nós cantamos, quanto nos ama Jesus. E aí nós cantamos essa canção nos reportando a obra de Cristo na cruz. E hoje estamos celebrando sua morte e ressurreição. Há duas coisas que me chamam a atenção aqui, à guisa de introdução. São os dois verbos que ele usa no verso 18. Ele usa o verbo compreender e o verbo conhecer. São sinônimos? Por que ele usou dois verbos distintos? Ele diz que está orando para que eles sejam fortalecidos no poder do Espírito, no homem interior. Ele está falando sobre essas questões de aprofundar o relacionamento com Deus. Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa. Ele fala sobre Cristo habitar em nós. Cristo já habita em nós, mas ele está falando de uma dimensão em que Cristo deve ser proprietário, habitar como dono e não como um turista. Essa é a linguagem que ele usa, a palavra katoik, habitar como dono da casa, e assim habite Cristo em vocês. E aí ele fala então dessa profunda imersão em Cristo, de conhecer o amor de Cristo. Ele usa o verbo compreender. E o verbo compreender aqui é a ideia de conhecimento conceitual. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam capturar, agarrar, tomar posse, compreender do que significa esse amor. Não é uma coisa banal, não é uma coisa frívola, não é uma coisa circunstancial. Quando você ouve falar amor de Cristo, qual é o conceito que você tem? Compreenda isto, agarre isso, capte isto. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando sobre algo mais objetivo, que passa pelo campo intelectivo. Compreensão, eu compreendi. E em seguida ele fala, e conhecer o amor de Cristo. O verbo conhecer aqui já é em outra dimensão. Ele está falando de que nós precisamos não apenas compreender intelectualmente, mas experimentar, vivenciar, é o que ele está dizendo. Em outras palavras, esse amor de Cristo deve ser compreendido, eu entendo, mas eu também vivencio, eu sei o que é. Um dos grandes teólogos da história chamava-se Bernardo de Claraval, francês, viveu no século XI. Muitas obras escritas, muitos poemas, hinos belíssimos. E o Bernardo de Claraval dizia, que é o amor de Jesus? Que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, exceto os seus amados. Você pode falar para uma pessoa com muita propriedade sobre uma coisa, por exemplo, sobre o valor da água, mas para o sedento, beber a água é mais importante do que saber sobre a água. E Paulo está dizendo, olha, compreenda o amor de Cristo, mas também conheça, experimente, viva o amor de Cristo. E esse amor excede todo entendimento. E por que excede todo entendimento? Porque ele não encontra razão no objeto amado para amar. Deus não nos ama porque encontrou em nós um motivo para que sejamos amados por Ele. O amor de Deus é espontâneo, é livre, sem causa, sem inspiração. Paulo chega a dizer que o escândalo é que Ele nos amou quando éramos inimigos, o que torna ainda mais belo, profundo, o amor de Cristo por nós. Amor inimigos. Alguém disse com muita propriedade que o nosso maior defeito como cristãos é que não nos damos conta do amor de Cristo por nós. De tanto falar, e falar assim superficialmente, a gente banaliza coisas grandes. Cantamos tão gloriosas verdades, sem nenhuma afeição, sem nenhuma emoção, sem nenhum senso de maravilha. Falamos do amor de Cristo, falamos da graça, falamos da cruz, como se essas coisas fossem comuns e banais, mas não são. Nós estamos falando da mais contundente prova de amor deste universo, que deixa os anjos nas pontas dos pés. Como pode alguém amar assim? Cantamos ainda há pouco isso. Como pode alguém amar assim? Perguntas chaves. Como conhecer o que não se pode conhecer? Entendimento, acima do entendimento.
É possível conhecer este grande amor? Como pode definir algo tão grande? Como podemos aprofundar este relacionamento com Cristo? Uma característica dos notáveis cristãos da história, desses gigantes que nos inspiram, é que eles prosseguiam em conhecer mais e mais o amor de Deus. Aprofundavam esse relacionamento. E Paulo, repito, ele era um homem diferenciado. Paulo esteve algumas vezes em Éfeso. Éfeso era a capital política, econômica e religiosa da Ásia Menor, uma cidade sem igual naquela região. 250 mil habitantes, uma arquitetura belíssima, ainda hoje um dos maiores sítios arqueológicos daquela região da Turquia. E os cristãos, não apenas os cristãos, mas todos os cidadãos que viviam em Éfeso estavam familiarizados com arquitetura, com dimensões. Um teatro para 30 mil pessoas, o grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a Via Cadiana, que ligava o teatro ao porto, toda em mármore branco, ladeado por colunas até o porto, uma obra fenomenal de engenharia que conectou o mar à cidade, 6 quilômetros de engenharia. Então, quando se falava de dimensões, altura, profundidade, largura, comprimento, os habitantes de Éfeso sabiam, porque eles estavam toda hora olhando aqueles grandes edifícios, templos, ginásios, arenas, palácios. E Paulo, então, usa essa linguagem para falar, olha, vocês não estão tão familiarizados com arquitetura, com engenharia, com medidas? Eu quero dar aqui um encorajamento a vocês. Conheçam a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Cristo. Na tradição cristã, essa passagem pode ser chamada de as 4 extremidades da cruz. Pense na cruz com 4 pontas, 4 extremidades. E essa passagem nos ensina sobre isso, sobre as dimensões do amor de Cristo, o amor de Cristo revelado na cruz. Isso é tão profundo para nós e tão caro a nós, que o primeiro hino do cantor cristão chama-se antífona. Versículo cantado, palavra em latim. E o hino primeiro do cantor cristão é um tributo à Trindade. E cada estrofe fala de um aspecto da obra do Deus Trino. E quando fala do Deus Filho, qual é o foco do hino? Altamente teológico. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido lá na cruz. Veja a teologia no hino. O instrumento para medir o amor de Deus é a cruz. Você quer conhecer as medidas do amor de Deus? Olhe para a cruz. A altura, a profundidade, largura e comprimento desse grande amor. Eu queria sua atenção para pensar então nessas dimensões e pontuar aqui algumas coisas. Largura. Qual é a largura desse amor? Alcança e abraça toda a humanidade. O amor de Cristo é abrangente, de cada tribo, língua, povo, raça, incontáveis pessoas têm sido alcançadas pelo maravilhoso amor de Cristo. O que é a igreja? Uma congregação de pessoas de todas as nações da terra. É o maior sinal do poder de Deus no mundo, é a igreja. A beleza da igreja. Eu me encanto com a igreja. Amo a igreja. Porque eu vejo nela, como disse Paulo, o poder de Deus, que é o próprio evangelho. Quando o Senhor chamou Abraão e disse para ele, em ti serão benditas todas as etnias, todas as famílias da terra. Todas as nações do mundo têm sido alvos desse grande amor de Deus. O grande erro e o fracasso de Israel, do povo judeu, foi não captar esse particular aspecto do amor de Deus. Eles pensavam na salvação como algo que pertencia a eles somente. Eles confundiram a eleição, achando que, então, somente nós, não os gentios. E quando você estuda a história do pensamento do povo judeu, como eles desvirtuaram isso, quando, na verdade, o projeto de Deus é que eles fossem luz para os gentios. E o projeto de Deus era salvar não apenas judeus, mas povos de todas as nações da terra. E a obra do Messias, que é Jesus, o Cristo, é uma revelação do amor de Deus não apenas aos judeus, mas a todas as famílias da terra. E aqui estamos nós, alvos daquela graça bendita e maravilhosa, do grande amor de Deus. Graça é amor aos que não merecem. Apocalipse capítulo 5, há uma expressão belíssima que diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando o apóstolo João olha e vê que não há ninguém digno de abrir o livro, lá no livro de Apocalipse, ele ouve uma voz dizendo: não chore, porque há um que é digno de abrir o livro, é o Cordeiro. E ele então vê este ser que com seu sangue comprou para Deus todos que procedem de tribos, línguas, nações, e os constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus, e reinarão sobre toda a terra. Isso é maravilhoso. Aos Colossenses, Paulo diz: como resultado disso, já não há judeu, não judeu, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso é maravilhoso na fé cristã. Ele salva a rainha da Inglaterra, ele salva seu Manuel no subúrbio do Rio, ele salva um aborígene na Austrália, ele salva um autóctone no sertão, ele salva quem ele quer, da maneira como ele quer, e ele inclui todos eles neste pacto gracioso. Isso é maravilhoso, um amor abrangente. Romanos 9, 10 e 11, Paulo fala de plenitude dos gentios, plenitude dos judeus, e ele conclui dizendo que todo Israel será salvo. Russell Shedd gostava muito dessa expressão, porque ele dizia: todo Israel são judeus e gentios em Cristo, salvos pelo sangue do Cordeiro. A igreja é o novo Israel de Deus, formada de judeus e gentios salvos em Jesus. E o número exato dos salvos será completado. Isaías, o profeta, diz assim: ele, o Cordeiro, o servo sofredor, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Não servimos a um Deus frustrado. Servimos a um Deus que com seu sangue naquela cruz, o Cristo crucificado, comprou para si gente de todas as tribos, línguas, povos e raças. Portanto, ele ficará satisfeito ao ver uma multidão incontável de pessoas salvas pela sua obra perfeita naquela cruz. É por isso que Apocalipse diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Ninguém pode enumerar o número dos salvos. É uma multidão incontável. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo o quê? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É dele, é dom, é graça, é favor. E ele incluiu gente de todas as tribos, línguas, povos e raças. Portanto, o amor de Cristo é abrangente. A largura do amor de Cristo é envolver todas as nações da terra. E o faz por graça. Essa semana eu estava meditando em algumas canções antigas e encontrei uma que tem conexão com o que eu estou dizendo. Me parece, salvo engano, que é do Asaf Borba, um poeta aqui do sul do Brasil. É uma canção que diz assim, vou ler para os irmãos. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão uma voz, voltados para mim: conta-nos como foi, irmão, que você venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei e contarei de Jesus que me salvou, que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Naquele grande dia, aquela inumerável multidão de pessoas poderá cantar esse hino: foi pela graça que eu cheguei aqui. Portanto, meu irmão, graças ao amor de Deus, você faz parte da multidão dos salvos que ninguém pode contar. Que alegria saber que nós fomos alvos dessa misericórdia divina. No passado distante, nós éramos os confins da terra. Missionários vieram para cá pregar aos brasileiros. Hoje a igreja cresceu e envia missionários. E nós estamos nessa dinâmica, em missão com Deus, levando a palavra do Evangelho, e mais pessoas de todas as nações têm sido alcançadas pelo seu precioso amor. Essa é a largura, alcança todas as nações da terra. Cumprimento, vai de eternidade a eternidade. O amor de Cristo é eterno, conforme nós tratamos aqui ainda muito recentemente na igreja. Quando Paulo diz que Cristo amou a igreja, o verbo ali nos remete à eternidade.
O profeta Jeremias diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Portanto, o verbo eterno é aquele que disse para os judeus do seu tempo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele nos amou desde a eternidade. O amor de Deus é eterno porque eterno é o nosso Deus. Portanto, antes mesmo de nós existirmos, de uma maneira insondável e misteriosa, quando ainda existíamos apenas na mente divina, nós fomos objeto desse amor, um amor eterno. Há um pastor, teólogo falecido, muito competente do século XIX, ele foi reitor por muitos anos do maior seminário batista dos Estados Unidos, o John Dagg. Ele escreveu 2 grandes volumes, um chamado Manual de Teologia, e nesse texto ele diz o seguinte: antes da criação do mundo e do homem, a santa bendita Trindade entrou num acordo concernente à salvação do homem. A queda foi prevista. Não seria uma surpresa. O Deus Filho, como representante dessa nova humanidade, fez uma aliança com o Pai, de que ele resgataria para si o seu povo. E esse Cristo bendito, que é autoexistente, é o Verbo eterno, nos amou desde a eternidade. Fomos alvos deste grande amor, que é um amor perfeito, é um amor que se entrega, que busca o bem da pessoa amada, é um amor gracioso, porque não vê no objeto nenhuma inspiração, mas a despeito de quem somos, nos ama intensamente, ama apesar de não ser amado. Esse é o amor que nos constrange, como disse Paulo. Aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor eterno, perfeito e gracioso. Um pastor estava no cemitério, celebrando, na verdade, trazendo uma palavra de conforto a uma família. E aquela família estava profundamente triste e perturbada porque era o sepultamento de um adolescente. Cemitério é um lugar difícil, sobretudo sepultar pessoas tão novas. E quando o pastor chega no cemitério, aquela mãe desesperada segura o pastor pela gola, pelo paletó, sacode o pastor desesperada e diz: pastor, onde Deus estava que permitiu a morte do meu filho aos 14 anos de idade? E todos olhando para o pastor, naquela expectativa, entendendo o desespero de uma mãe que está sepultando um filho. E o pastor, então, com serenidade e com sabedoria, disse: minha irmã, Deus está onde sempre esteve, no seu trono soberano, de onde ele assistiu à morte do seu único filho perfeito, para salvar a mim, a senhora e o seu filho. A morte não tem a última palavra. Cristo está vivo, o túmulo está vazio. Nós somos amados tão intensamente. Não temos todas as respostas, mas sabemos seguramente que Ele nos ama. E o Calvário é o grito de amor de Deus. De um Deus que doa o seu Filho, que entrega o seu Filho, que não poupa o próprio Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que Paulo dizia: o amor me constrange, o amor de Cristo me constrange. É um amor eterno, perfeito e gracioso. Esse é o cumprimento do amor, de eternidade a eternidade. Nasce na eternidade, entra na história e volta para a eternidade. É profundo também, ele fala de profundidade. E esse amor vai até o fundo do poço para salvar pecadores. À medida que vamos examinando o amor de Cristo, ficamos admirados com o que Ele fez para nos salvar. A doutrina da encarnação, geralmente muito celebrada no Natal, e a gente precisa estar sempre trazendo essa doutrina na nossa memória, Natal, nascimento de Cristo, aponta para nós que este Verbo eterno, autossuficiente, perfeito, todo-poderoso, escolheu tornar-se um de nós, humano como nós. Ainda há pouco nós lemos na liturgia um texto de Filipenses que fala sobre o que Cristo fez. E Paulo, possivelmente, até reverberando um hino cristológico do primeiro século, ele mostra uma descida voluntária para baixo. Descida para baixo, pastor? Tem descida para cima?
Mas Paulo está mostrando aqui como Cristo foi descendo, descendo e descendo até o abismo por amor a nós. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Um Deus que nunca deixou de ser Deus, mas que não se apegou às prerrogativas divinas, mas tornou-se homem de carne e osso. Nasceu na manjedoura, viveu como um homem, privações, limitações, sede, fome, não tinha onde reclinar a cabeça, humilhado, preso, condenado injustamente, experimentou a morte, a mais humilhante delas, a morte de cruz. Tudo isso ele fez para salvar pecadores. É um amor profundo, ele vai até as últimas consequências. Lá no Getsemane, quando você lê o Evangelho de João, João dá uma palavra que só aparece no Evangelho de João. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele poderia desistir, mas até o fim amou. Lembra ele crucificado, os soldados zombando na estupidez deles? Desce da cruz e creremos em ti. É simples assim. Salvou os outros, não salva a si mesmo? Se ele descesse daquela cruz, nós não estaremos aqui. Estaremos completamente arruinados. Mas ele nos amou até o fim, foi até o final. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Desprezado, rejeitado entre os homens, diz Isaías, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Eu pergunto aos irmãos, ele morreu por pessoas honradas, boas, merecedoras, dignas? A justiça própria nos persegue do berço ao túmulo. No fundo, nós temos dificuldade com isso, de receber a graça como graça mesmo, imerecida. Romanos 3 diz, está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar de nós, Ele escolheu nos amar. Um conhecido pregador norte-americano, e raramente conta suas experiências pessoais, chocou certa vez quando compartilhou uma experiência pessoal de conversão. Ele foi perguntado por que ele pregava com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanta autoridade, ou numa linguagem mais evangeliquez, com tanta unção. Ele é um pregador diferenciado mesmo. Ele diz, olha, eu vou contar uma história para vocês. Certa vez eu acordei e eu senti uma coisa molhada, estranha no meu rosto. E quando eu levantei e me dei conta, eu tinha dormido sobre o meu próprio vômito. Eu estava seminu no banheiro do meu apartamento, depois de 2 ou 3 dias de muita bebida, de muita droga e de muita perversão sexual. E naquele banheiro, me sentindo a pessoa mais imunda do mundo, Cristo me salvou. E é por isso que quando eu falo do Evangelho, eu falo com profundo senso de maravilha, porque eu sei onde eu estava e onde Ele me buscou. Há pouco louvor no nosso meio, consistente e jubiloso, porque há falta de entendimento. A gente só vai enxergar a altura do amor de Deus se primeiro enxergarmos a profundidade da nossa vileza. Quando disse Jesus aos discípulos, por que essa mulher está profundamente grata? Eles estavam criticando aquela mulher que ungiu seus pés e lavou com os cabelos. Estava enxugando os pés de Jesus com o cabelo. Diz, olha, a quem muito é perdoado, muito se ama. A quem pouco é perdoado, pouco se ama. Ela está profundamente grata porque ela tem esse senso de indignidade e que eu a salvei. Nós precisamos trazer à memória, meus irmãos, a nossa vileza, nossa perversão, nossa maldade, nosso pecado, para perceber como Deus tem sido bondoso para conosco. Nenhum de nós merece nada senão juízo, mas apesar disso, está a cruz de Cristo mostrando que Deus se importa conosco, que Ele nos ama, que de fato Ele quer o nosso bem. Salomão Ginsburg, um judeu polonês, convertido à fé cristã, que estudou com Spurgeon,
Esse obreiro fantástico trabalhou aqui no Brasil, fundou algumas igrejas. Mas antes de vir para cá, ele foi informado por um médico chamado Robert Calley, junto com a sua esposa, Sarah Calley. Trabalharam também aqui no Brasil. E ele veio para cá servir e abençoou muito o nosso país. Fundou igrejas e fez alguns hinos, alguns deles no cantor cristão. O hino 15 tem uma nota teológica no hino que é um tesouro. Eu gosto demais desse hino. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde aclamai. Louvor com alegria, com entusiasmo ao Redentor. Com um coração transbordante de graça, seu grande amor, todos vinde louvar. Ele está chamando a igreja a louvar a Deus pelo seu grande amor. Aí vem a nota fantástica aqui. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. De todas as coisas belas e maravilhosas que Deus fez, o mais extraordinário é o amor de Deus pelo ser humano, pela pessoa humana. Um Deus que se importa conosco apesar de nós. Portanto, jamais se esqueça. Cristo é a revelação do amor de Deus. Seu amor por nós, pecadores, das maravilhas, é sempre a maior. Louvado seja Deus. E por fim, altura. É um amor que se estende até os céus. O salmista, falando sobre a corrupção do homem, em agudo contraste com o amor de Deus, diz assim, Salmo 36, verso 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Até os céus, essa é a dimensão da altura desse grande amor. Perde muito quem limita a salvação, a experiência de conversão ao perdão dos pecados. É certo que Cristo morreu para nos perdoar, mas isso não é o fim, meus irmãos, isso é o início. É o início. O que Paulo está pedindo em favor dos cristãos em Éfeso, e por nós em alguma medida, é que nós tenhamos uma experiência mais profunda à medida que meditarmos nesse grande amor de Cristo. Sua largura, sua altura, sua profundidade, seu comprimento. Para que tenhamos mais e mais uma experiência pessoal com o Senhor e sejamos gratos por esse maravilhoso amor que Ele derramou sobre nós. É um amor que nasce no céu, vem à terra com o objetivo de nos levar para si. Vai até os céus e leva-nos ao céu. Na oração sacerdotal, Jesus disse assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. É a alegria do Redentor ter os seus remidos com Ele por toda a eternidade. O amor vai até o céu e leva-nos para a glória. Um dia veremos a glória de Cristo ressurreto. Semana passada eu vi uma situação na televisão que me chamou a atenção. Era uma matéria interessante, uma TV fechada, e a matéria era sobre a Sala São Paulo, que é uma sala belíssima na capital paulista, onde a OSESP atua, a Orquestra de São Paulo. E a sala é belíssima, gente do mundo inteiro reconhece a beleza daquela sala. E aí a repórter que estava nesse encontro, comentando sobre aquela sala de São Paulo, ela disse assim, bem, alguns vão à igreja, eu vou à Sala São Paulo. É lá que eu tenho meu encontro com o transcendente. E eu, ouvindo aquilo, disse assim, bem, ela pode não perceber, mas ela está subscrevendo a doutrina cristã. O que é que ela está dizendo? Que não existe ser humano que não seja adorador. Que não existe ser humano que não tenha anseio pelo transcendente, pelo metafísico. Todos nós somos. O problema é que ela, com o véu sobre a mente, espiritualmente morta em seus delitos e pecados, ela está tateando e tentando encontrar na música o que é bom, mas não é o fim em si mesma. Uma conexão com algo maior do que ela. A alma anseia isso, mas a orquestra não vai dar a ela o que ela precisa.
O C.S. Lewis, que apreciava cultura, arte, música, ele diz o seguinte: os livros ou a música onde pensamos estar a beleza nos trairão se nos confiarmos neles, pois eles não são a coisa em si, eles são somente o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Parece bonito isso, né? Alguns vão à igreja, eu vou à sala de concerto. E é bom ouvir boa música. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Cristo morreu naquela cruz, o objetivo primário de Cristo não era apenas perdoar nossos pecados. Isso é o início, mas não é o fim. Foi nos reconciliar com Deus e dar a nós uma nova significação, um sentido para a vida. E não há vida fora do Senhor. É nele, em comunhão com ele. Paulo sabia disso. Ele está dizendo, olha, eu oro para que vocês conheçam a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Isso vai dar uma nova vida a vocês. Eles já eram crentes, mas poderiam aprofundar ainda mais esse relacionamento com Deus. O apóstolo João diz assim, eu caminho para o final: vede que grande amor nos tem dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um grande amor. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. E aí João completa: amados, ouçam isso. Somos filhos de Deus agora. Sim, já somos. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós conhecemos em parte, mas um dia veremos face a face. Nosso amor desse lado da existência é limitado, é frágil, mas só amará o Senhor perfeitamente quem já o ama agora. E eu quero lhe encorajar, conheça mais o amor de Cristo. Medite sobre isso. Você sabe qual é a diferença entre ouvir uma pregação e meditar numa pregação? Quando você apenas ouve um sermão, ouve uma pregação, não importa de quem seja, e você simplesmente ouve e não se determina e não se disciplina a meditar, aquilo se esvai. Meditar é quando você para considerar o que ouviu e considerar as implicações do que você acabou de ouvir. Eu quero te encorajar, não passe mais uma semana sem a decisão sensata e sábia de aprofundar seu relacionamento com Cristo. A nossa vocação é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. A nossa identidade é esta e a nossa missão é esta. E eu oro para que a igreja siga nessa direção. O amor de Cristo por você se estende até os céus e por isso é eficaz para conduzi-lo até o céu. O que é o amor de Cristo? Ninguém sabe, exceto os seus amados. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a sua maravilhosa graça. Amém? Queria convidá-los todos a ficarem em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.